Quantos já ganharam um presente que queria muito ganhar, e passou algum tempo, esse presente quebrou? É interessante quando a gente é criança, né? Principalmente vai chegando no final do ano, as expectativas, né, vão se elevando, os desejos. Não só criança, também uns crianças de 40, assim, também tem esse desejo, né? De ganhar as coisas, de alcançar as coisas. Pode ser um brinquedo, pode ser um relógio, ou mesmo um celular, que hoje é o objeto de consumo de muitos. Quantos já vivenciaram essa experiência? Pense aí, quando esse equipamento quebrou, o que você fez? Porque nada dura eternamente, sim ou não? Equipamento, se tratando de equipamentos, nada dura eternamente. Quando quebrou, o que você fez? Você mandou arrumar ou jogou fora? Eu não sei você, mas eu já vivenciei experiências assim. Por exemplo, uma delas, ao ganhar um relógio que eu amei demais, usei-o muito, mas chegou no momento que parou de funcionar. E quando parou de funcionar, eu levei ele para arrumar, porque eu amava aquele relógio. Era para mim muito precioso, tinha um carinho muito grande. E aí eu deixei lá para o relojoeiro para arrumar, e voltei depois de alguns dias e perguntei: e aí, como é que tá? Consertou? Qual foi a notícia? O seu relógio não tem conserto. É triste, né? Quando a gente recebe uma notícia assim. Confesso que eu fiquei decepcionado. Amava aquele relógio, mas não tinha mais como colocá-lo no pulso e desfrutar do propósito que ele foi criado, que era fornecer as horas. Por quê? Usar um relógio que não fornece as horas não tem propósito, por mais que você ame. Pois é, queridos, tudo o que perde o seu propósito deixa de ter valor e abre espaço para ser substituído. Não é assim? Pare e pense. Por mais que você goste do seu carro, vou falar com os homens, por mais que você goste do seu carro, quando ele começa a dar problema, qual é a solução que você pensa? Eu tenho que trocar de carro, sim ou não? Pode ser o carro mais lindo, pode ser o carro mais apaixonante que você teve. É assim que acontece. Por quê? Porque as coisas, quando perdem o seu propósito, deixam de cumprir o seu propósito, elas perdem o seu valor e abrem a oportunidade para ser substituído. Ainda que eu amasse aquele relógio, eu não poderia mais utilizá-lo. Tudo que deixa de funcionar, perde o seu propósito, está prestes a ser substituído. Então hoje, eu quero te fazer uma pergunta, mas que também será o tema da ministração, daquilo que nós vamos parar para refletir hoje. E a pergunta é: você funciona? Olhe para a pessoa que está do seu lado, que você ama, dê um sorriso para ela e pergunta para ela: você funciona? Você funciona? É para se parar, para pensar, sim ou não? Você funciona? Você está funcionando? Você está cumprindo o seu propósito? A Bíblia diz que tudo que Deus criou, o fez bem ou bom e perfeito. Porque tudo que Deus criou foi formado para cumprir um propósito. Você e eu fomos criados por Deus para cumprir um propósito. E Ele fez você bom e perfeito para realizar isso. Mas você está realizando aquilo para o qual Deus te criou? Você está funcionando?
Sabe, irmãos, quando nós deixamos de viver e realizar este propósito, nós passamos a sofrer e viver um nível de insatisfação inesgotável. Nada fica bom. Porque a nossa vida, a nossa alma e o nosso corpo passa a clamar por isso. Nós fomos criados para um propósito. Fomos constituídos por Deus para gerar, para funcionar de uma maneira. E quando isso não acontece, nós começamos a entrar em colapso dentro de nós mesmos. Olha o corpo humano. Deus criou e colocou nele membros específicos para funcionar e cumprir um propósito. E quando isso não acontece, todo o corpo padece, não é assim? Pois tem que desenvolver outros membros para compensar e realizar aquilo que aquele membro não faz, não está fazendo. Olha só, me deixe dar um exemplo. Quando alguém perde a visão, ou seja, a pessoa enxergou, viveu a vida inteira com a visão, mas em um determinado momento, ou por doença, ou por um acidente, ela perde a visão. O que acontece? Todo o corpo passa a trabalhar para desenvolver mais a audição, o olfato e o tato, para poder suprir a falta de visão. Não é assim que acontece? A pessoa começa a ouvir melhor, e então ela começa a se nortear pelo som, quando ela perde a visão. Ela começa a sentir cheiros que ela não prestava atenção antes. Ela começa a ter um tato mais aguçado para poder discernir e enxergar com os olhos, através das suas mãos. Quando um membro do corpo não faz aquilo para o qual foi criado para fazer, todo o corpo sofre e passa a ser sobrecarregado, pois tem que desenvolver outros membros para suprir a falta deste. Deixa eu falar outra coisa. Observe a mulher. A mulher, quando ela engravida, ela começa a gestar um filho, todo o seu corpo começa a trabalhar para suprir a necessidade em nutrir e gerar aquela criança. É por isso que todo o nível de gordura e força é direcionado para a criança, fazendo com que a mulher que tem mais fome e mais sono, sim ou não? Interessante. Quem não gostava de dormir começa a ter um sono. Tem gente que aproveita, né? Tem as mulheres que aproveitam, isso é verdade, né? Já gostava de dormir, aproveito, não, que agora estou grávida. Mas é o corpo. E a fome então? E a vontade de comer? 3 horas da manhã, dá aquela fome, aquela vontade de comer isso ou aquilo. Ou seja, todo o seu corpo está trabalhando para gerar o suprimento para aquela criança. Todo o seu corpo e a sua mente trabalha para isso. E deixe eu dar outro exemplo. Observe as árvores. Deus as criou não apenas para gerarem a sombra e o bem-estar aos que nelas se abrigam, mas para produzirem frutos e sementes. E quando elas não cumprem este propósito, então elas se tornam árvores que são cortadas e lançadas no fogo para a lenha. Veja só, ninguém pega uma árvore frutífera para fazer de lenha. Por quê? Porque ela tem um propósito maior. Mas toda árvore que não produz fruto, então ela se torna passível de ser colocado para lenha. Olha o que Jesus disse. Abre a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 13.
Lucas capítulo 13. A partir do verso 6. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6, diz assim: Então Jesus proferiu esta parábola. Então Jesus proferiu esta parábola, dizendo: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse então ao que cuidava da vinha, ou ao vinhateiro: Há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira, e não o encontro, não o acho. Cortai-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Olha a pergunta que ele faz: por que ocupa ainda a terra inutilmente? O vinhateiro, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave, e a adube ou a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Olha que interessante, irmãos. Veja o que Jesus disse: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira. Era uma árvore frutífera, mas não a acho. Corta. Porque ocupa ainda a terra inutilmente. Sabe, queridos, quando a árvore não cumpre o seu propósito, dando frutos, o Senhor determina que a mesma seja cortada. Escute, Deus nos criou como igreja para ser o corpo de Cristo na terra, amém? E para que vivamos alinhados com esta autoridade e o poder de Jesus. Olha o que diz lá em Efésios, carta aos Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim: Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Ou seja, nós fomos estabelecidos nesta terra para sermos a igreja, o corpo de Cristo nesta terra, amém? Foi para isso que nós fomos criados como igreja. Esse é o propósito da igreja. Fomos criados e formados para não apenas desfrutarmos desse poder, porque quando fala do corpo, fala de comunhão, de comunicação, de interligação, de ser um com Cristo. Ou seja, assim como Cristo, que é o cabeça, não vive sem o corpo, assim o corpo não vive sem a cabeça. Ou seja, somos dependentes, interligados, unidos. E assim devemos viver. Para quê? Para fluir debaixo da autoridade e poder que há em Cristo Jesus. Lembre-se, Mateus 28, 18, 19. Jesus 17 diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por isso, ide, fazei discípulos, proclamai, ensinai, pregai, batizai, e estarei convosco todos os dias. Ou seja, nós podemos e devemos fluir no poder e na autoridade que está no nome de Jesus, amém? Mas isso só não é ser igreja. Desfrutar deste poder, desfrutar desta autoridade, não é a plenitude de ser a igreja. Nós temos que representar o reino, representar o corpo de Cristo na terra. Para quê? A questão é essa: para que representá-lo? Para fazermos as mesmas obras que ele fez.
Diga para o seu irmão: você é a igreja, e você foi constituído para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Esse é o propósito da igreja, irmãos. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Se nós não... Uma outra figura de linguagem que Jesus usa: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Siga-me os meus passos, caminhe na mesma direção, da mesma forma. Ou seja, fazendo o que eu fiz. Nós somos chamados e constituídos como igreja para manifestarmos as obras do nosso Senhor, para representá-lo nesta terra. Eu quero dizer uma coisa: Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está assentado nos céus, amém? Mas eu e você, a igreja de Jesus, está na terra para continuar fazendo a obra e o propósito dele. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Nós não podemos achar que Jesus só morreu na cruz para nos salvar, para que no final da nossa jornada a gente possa subir e estar com Ele na eternidade. Este não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é seguir os seus passos, é viver o seu propósito, cumprir a palavra do Senhor e ser como Ele, agir como Ele, funcionar como Ele. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala assim: você está entendendo? Está falando com você aí, hein? Cada um de nós, irmãos, cada um de nós fomos gerados em Deus e estabelecidos na igreja para funcionarmos como membros do corpo de Cristo. Olha o que diz lá, abra comigo aí, 1 Coríntios capítulo 12, um pouquinho mais à frente, ou melhor, um pouquinho mais para trás. 1 Coríntios capítulo 12. Nós somos chamados para cumprir o propósito que Ele nos criou, que Ele estabeleceu sobre nós. 1 Coríntios 12, 12, diz assim: assim como o corpo é um ou uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, quer judeus. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Então ele vai estabelecer as diferenças, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Poderíamos dizer, quer altos, quer baixos, quer bonitos, quer não tão bonitos, quer ricos, quer pobres, quer empresários, quer colaboradores, quer qualquer uma das condições que possam diferenciar você e levar você a achar que você não é, ou que você não pode, quer novos, quer velhos. Hoje tivemos uma confraternização da melhor idade, ativa. Pode dizer amém? Irmãos, porque o fato da velhice chegar não significa inatividade, significa sabedoria para agir corretamente. Vamos dar um aplauso aos nossos maravilhosos, experientes. É verdade, irmãos. Afinal de contas, não vou profetizar isso, mas eu espero que todos nós cheguemos na idade deles. É ou não é? Agora entenda, não tem diferença, não tem essa de que eu posso, você não, eu sou, eu não sou. Todos nós fomos criados, todos nós fomos estabelecidos e estabelecidos na igreja, no corpo, como o corpo de Cristo. E ele termina dizendo: ora, o corpo não é um só membro. Escute, não existe igreja de uma pessoa só. Isso é um membro.
tem um pensamento equivocado, dizendo assim, não, eu sou a igreja, então eu faço, eu sou, eu. Mas na realidade não existe igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa ajuntamento, comunhão, comunidade. Nós precisamos uns dos outros para ser a igreja. Amém? Isso me leva a entender que as promessas que Jesus e os apóstolos deixaram na palavra do Senhor, da parte de Deus, para a igreja, não é só para mim, no sentido, eu sou, mas para nós. Quando nós somos igreja, nós temos o poder para vencer as trevas e o diabo. Quando nós somos a igreja, nada poderá nos paralisar, porque o poder e a autoridade do nome de Jesus está sobre nós como igreja. Agora, quando nós estamos isolados, nós ficamos alheios a essas promessas. Mas entenda, Deus nos constituiu e nos fez um só corpo. Como igreja, somos um só corpo, formado por muitos membros, sendo que foi Deus quem nos colocou como um membro específico, irmãos. Nós não fazemos campanha aqui, quem vai ser o quê? Porque não é assim que funciona no reino. Olha o que diz o verso 18, desse mesmo capítulo 12, de 1 Coríntios. Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis quem? Deus. Você já viu aquela história? Eu não gosto de fazer isso aqui não, porque eu queria estar lá fazendo aquilo outro que aquele irmãozinho faz lá. Ele não faz muito bem. Meu irmão, foi Deus que colocou você para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Ai, irmãos, é verdade. Sabe por quê? Porque Deus sabe melhor do que você o que você sabe produzir de melhor para Ele. Às vezes nós nos equivocamos com relação àquilo que pensamos, àquilo que vemos. A nossa alma pode nos enlaçar. Mas entenda, Deus colocou cada um de nós como um membro específico para cumprirmos um propósito específico. Deixa eu fazer uma outra analogia. Você já tentou andar com as suas mãos? Sim ou não? Quando era criança já tentou dar umas cambalhotas, fazer aqueles negocinhos, plantar bananeira, né? Mas plantar, fica parado, né? Apesar que tem uns aí que até anda mesmo, né? Mas precisa de muita força, de muita habilidade, não é assim? Por quê? Porque a mão não foi criada para sustentar o seu corpo no chão. A sua mão não tem a mesma resistência que a sola dos seus pés, sim ou não? As palmas das mãos não têm a mesma resistência. Por quê? Porque Deus não nos criou assim. Tudo que Deus fez perfeito, irmãos. Tudo que Deus colocou em você, no seu corpo, fez para funcionar e cumprir um propósito, amém? A mesma coisa na igreja. Deus colocou você num lugar específico para você fazer algo específico, porque Ele sabe que nessa sua especificação você vai glorificar o nome do Senhor. Deus colocou em nossa igreja, e eu quero falar aqui particularmente, pessoas extraordinárias. Pode dizer amém? E cada uma delas com uma capacidade excepcional, sim ou não? Pare e pense um pouquinho. Irmãos, olha só. Deus nos deu apóstolos que trazem o fundamento e apontam a direção. Deus nos deu profetas que se movem em autoridade para alertar, revelar o escondido e manifestar o coração de Deus. Deus nos deu mestres e professores que ensinam com maestria e sabedoria. Deus nos deu pastores e líderes que apacentam em amor e cuidado. Deus nos deu intercessores que oram e pelejam conosco em oração. Deus nos deu voluntários que amam, servem, cuidam e zelam pela casa do Senhor. Deus nos deu discípulos que ouvem a voz do Senhor e o seguem, a fim de proclamar
proclamar o evangelho e expandir o reino de Deus na terra. Esta é a sua igreja. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Assim somos nós. Aí, é assim que devemos agir e viver, como membros que funcionam no corpo de Cristo e fazem a igreja crescer. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse na carta de Efésios. Volte lá, Efésios capítulo 4. Vamos lá, abra sua Bíblia aí. Efésios capítulo 4. A partir do verso 11. Efésios 4, a partir do verso 11, diz assim: e ele mesmo, está falando sobre Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho da obra ou do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade ou varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Sempre tem um para quê. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento, ou faz o aumento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Presta atenção, irmãos. Eu sei que é um texto longo, mas dá para você entender algumas coisas. O Senhor colocou cada um de nós, como membros deste corpo, desta igreja chamada IEM. Apóstolos, profetas, mestres, pastores, líderes, intercessores, voluntários e discípulos, para sermos aperfeiçoados. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: se você está aqui há mais de um ano e continua lutando os mesmos problemas, enfrentando as mesmas guerras e as mesmas lutas, tem algum problema. Por quê? Porque nós somos desafiados todos os dias, em todos os cultos, em todas as ministrações, a avançarmos, a crescermos, a sermos edificados, a rompermos os nossos limites e alcançarmos o aperfeiçoamento. Agora, esse aperfeiçoamento não é só para você ser parecido com Cristo, porque esse é o propósito final, mas é também para o desempenho do ministério. Diga para o seu irmão: você tem um ministério. Fala para outra pessoa e fala de novo para ele mesmo: você tem um ministério. Põe a mão no ombro da pessoa, ajuda ela a entender, fala assim: ó, você tem um ministério. Mas eu, apóstolo, mas eu sou, você que é, todos nós. Como eu disse, não eu sou novo demais, eu não sou velho demais, eu sou inexperiente, eu sou estudado, eu não estudei, meu irmão, você é. Deus te colocou aqui para desempenhar um ministério. E sabe por quê que Deus fala isso? Porque é Ele que te criou, e é Ele que te estabeleceu, e Ele sabe que você pode.
Para de dizer que você não pode. Para de ficar mentindo acerca de si mesmo. Você acha tudo aquilo que Deus faz é bom e perfeito? Ele fez você bom e perfeito para cumprir um propósito. Talvez não seja o propósito do outro. Foi por isso que Ele te colocou ali. Esse é o problema. A gente quer se comparar com os outros. Sim ou não? Ai, se eu tocasse, eu ia ficar lá no púlpito, do lado do apóstolo, tocando. Nem presta atenção no que ele está falando, mas estou lá. Estou brincando. Meu irmão, cada um no seu quadrado. Sim ou não? Mas no meu quadrado, eu faço tudo que é melhor para ele. Consegue entender? Porque eu não posso entender que Deus me criou, que Deus me chamou, que Deus me estabeleceu numa igreja, no corpo de Cristo, para manifestar o propósito de Cristo na terra, e eu não estou fazendo nada. E eu não estou funcionando. Meu irmão, se você funciona, você está em movimento, sim ou não? Que parte do teu corpo funciona que não faz nada? Deus está falando com você, meu irmão? Deus está falando com você aí em cima? Deus está falando com você em casa? Mas eu estou aqui, na sua casa mesmo. É aí que você pode fazer diferença. É aí que você vai manifestar o reino. É aí que você vai manifestar a autoridade. O Senhor colocou cada um de nós como membros deste corpo chamado IEM. E eu quero confessar para vocês, nós, apóstolos e pastores, estamos aqui para aperfeiçoar você. Sabe o que isso significa? No primeiro dia de aula da liderança avançada, que nós vamos se formar daqui a pouquinho, glória a Deus. Dá um aplauso aí ao Senhor pela vida desses valentes, que estão vencendo uma jornada. Agora presta atenção, o ano que vem você vai entrar lá. O ano que vem você vai estar lá. Vai começar também essa jornada, porque você precisa ser aperfeiçoado. A primeira aula que eu dei, sabe o que eu fiz? Eu peguei uma faca novinha que eu ganhei, só que ela não tinha corte. E aí eu comecei a passar na mão assim, uma faca nova, mas não estava afiado para o propósito. E como é que você afia a faca? Você traz uma pedra. Eu trouxe uma pedra e comecei a falar assim para eles: olha, com todo o amor e carinho eu vou fazer assim com vocês. E eles estão saindo aí afiados, irmãos. Mas foi pedra, hein? Foi pedra. Foi pedra. Por quê? Porque não tem como a gente transformar algo sentado, esperando, tomando a chuva lá e falando: Deus me muda. Quem já orou assim: Deus me muda? Eu já orei. Minha oração é contínua: Deus me transforma. Quem já orou? Profeticamente, irmãos, finge que você já fez. Quem já orou? Faz assim, vai. Profetiza aí, levanta sua mão. Agora, tem algumas pessoas lá em cima que não estão orando aí. Eu estou com dúvida. Agora fiquei preocupado. Quem já orou ou vai orar hoje dizendo: Deus me muda? Imagina se Deus responder essa oração. Quanta pedra vai ter que vir para... Consegue entender? Deus não vai mudar você sentado na frente do sofá assistindo televisão, o jornal, a novela, a programação toda. Não vai. Esta é a razão de alguns evoluem, outros ficam parados, estagnados, dizendo: oh Deus, faz alguma coisa. Ei! Existe um propósito na sua vida, existe uma marca, uma identidade que Deus colocou dentro de você, para você cumprir, para você fluir. Mas isso depende da sua resposta. Isso depende do quanto você quer verdadeiramente ser aperfeiçoado, ser transformado, alinhado para viver esse propósito. Isso não é automático não, meu irmão.
Tem gente que nasceu na igreja, vai morrer na igreja, não sei se vai para o céu, mas vai para o céu talvez, vamos profetizar, e vai chegar lá e falar: Deus, você não me confiou nada para me fazer. Falou, aqui, ó, a lista de coisas que eu tinha para você, ó. Era para você ir, pregar, curar os enfermos, expulsar os demônios, ir para outros estados, ir para outras nações. Era para você fazer a sua célula, e devia arrebentar os milagres. A tua vida, a tua família era para ser alcançada através de você. Olha, a sua história seria contada em gerações. Mas você estava sentado assistindo televisão e dizendo: Deus, muda a minha vida, me transforma. Eu estava ali do seu lado, desejoso que você se levantasse, que você orasse, que você lesse, que você viesse, que você fizesse, que você tomasse um posicionamento. Mas você queria que eu fizesse, e não você. Faz sentido para você, meu irmão? Nós estamos aqui para aperfeiçoar você, para fazer você crescer, para fazer você melhorar cada dia mais, irmãos. E tudo isso para que você cresça e se torne cada dia mais parecido com Cristo nesta terra, a fim de que você cumpra o propósito para o qual você foi criado por Deus para realizar. Sabe, queridos, nós temos trabalhado todos os dias como igreja. Esse ano foi um ano de muito trabalho. Sabe para quê? Para você mudar. Estou sendo bem sincero, irmãos, com você. Para você crescer, para você melhorar e se transformar na imagem de Cristo. E não ser enganado com esse discursinho que você já é, que já foi, que agora a igreja é assim, você senta uma vez de cada 15 dias, vem lá, assiste o culto e vai embora. Isso não é a igreja de Jesus. Esse não é o propósito que Ele nos criou para ser e viver. Para que você não seja levado por esses ventos de doutrina, irmãos, que aparecem aí nesse mundo, aparecem nos seios da igreja. E que tem levado muitos, escute, tem levado muitos a se afastarem do propósito para o qual foram criados. Nós temos nos esforçado, orado, não apenas para que você cresça, mas para que você funcione, para que você desenvolva o seu papel no corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque existem alguns que não estão fazendo o papel para o qual foram criados, exigindo assim que outros trabalhem mais, que outros cumpram o seu propósito e a realizem a brecha, a lacuna que outros não estão fazendo, trazendo sobrecarga, trazendo sofrimento. Eu não estou acusando de você, eu não estou acusando você de não fazer nada, não é isso, preste atenção. Eu estou lhe fazendo uma pergunta: você funciona? Você está funcionando no corpo de Cristo? Você está cumprindo o seu propósito? Lembre-se, 1 Coríntios 12 diz que quando um membro padece, todo o corpo padece. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Nós estamos interligados. Nós somos dependentes uns dos outros. Igreja, não há membro isolado. Somos um. Estamos unidos. A promessa para a igreja que trabalha, irmãos, onde todos funcionam e pactuam do mesmo alvo e objetivo, é crescermos e expandirmos o reino de Deus nesta terra. Efésios capítulo 4, no versículo 15 e 16, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada, não é para você fazer tudo, irmãos, é para você fazer a sua parte. Segundo a justa operação de cada parte, faz então o aumento do corpo, para edificação de si mesmo em amor. Todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio e comprometimento de todos os membros,
segundo a justa operação de cada parte, de cada membro, faz o aumento do corpo, faz o crescimento da igreja, faz o crescimento e a expansão do reino de Deus nessa terra. Amados, se nós não estamos crescendo tanto que gostaríamos, não é porque Deus não nos deu talentos ou pessoas habilitadas para fazer, nem porque nos falta unção e poder do Espírito em nossas vidas, mas é porque não estamos funcionando como deveríamos funcionar na igreja e na sociedade. E entenda algo: o nosso funcionamento não está restrito a essas paredes, aqui dentro, servindo uns aos outros, mas principalmente quando estamos lá fora, manifestando o amor de Deus e compartilhando da sua palavra e do seu poder, sendo sal e luz nesta terra de trevas. Hoje Deus está nos fazendo uma pergunta: você está funcionando no corpo de Cristo? Você funciona como membro da igreja? Você funciona? Se Deus viesse até você hoje para colher um fruto, como Jesus disse naquela parábola, Ele encontraria frutos em ti? Será que estamos funcionando como membros do corpo? Ou alguém tem trabalhado mais para compensar a minha ausência no corpo de Cristo? Se coloque diante do Senhor hoje. Peça que o Espírito Santo te mostre toda a verdade. Peça que Ele ilumine o seu coração, a sua mente, e mostre realmente qual tem sido a sua participação na igreja e no reino dEle. Nós precisamos parar hoje e pensar sobre isto. Precisamos refletir. Sabe, irmãos, quando Jesus falou aquela parábola da figueira, Ele disse isso, sabe por quê? Presta atenção. Porque as pessoas pensam sempre que são os outros que precisam ser mudados. Não precisa abrir, mas coloca para mim na projeção. Lucas 13, versículo 1, diz assim: naquele mesmo tempo, presta atenção, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que aqueles realizavam. Eles estavam falando de pessoas que haviam sido mortas, e o sangue dessas pessoas, Pilatos, que era o governador, pegou o sangue dessas pessoas e ofereceu em sacrifício a outros deuses. Então Jesus respondeu para aqueles homens: pensais ou cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido tais coisas? Não, vos digo. Antes, se vós não arrependerdes, de todos de igual modo perecereis. Aí ele cita outro exemplo. Ou aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé, houve um desmoronamento, e essa torre caiu sobre 18 pessoas, matando 18 pessoas em Jerusalém. E ele diz assim: ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos quantos habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Muitas vezes pensamos que são sempre os outros que precisam mudar. Sim ou não? Ah, essa palavra era para outra pessoa. Ah, essa palavra devia ser outra pessoa que devia estar ouvindo. Porque elas pensam por estas ou aquelas, elas passam por essas ou aquelas dificuldades e provas. Mas eu quero dizer a você, todos nós, e eu quero fazer assim, todos nós, porque eu faço parte desse ciclo, todos nós
precisamos de nos arrepender e nos ajustar no reino e na igreja de Cristo. Será que eu estou vivendo, cumprindo e funcionando no reino de Deus? Será que eu estou realizando o meu melhor para Deus? Será que eu estou cumprindo o meu propósito na igreja? Será que Deus tem sido o primeiro em minha vida? O amor de Deus tem me impulsionado para amar e servir a todos? Estas são perguntas que eu devo fazer e meditar. Eu quero dizer o que eu disse no final do culto do domingo passado. Deus quer derramar sobre cada um de nós poder e autoridade para manifestar o sobrenatural dele nesta terra. Eu creio que nós vamos entrar o ano de 2021 manifestando os milagres do Senhor nas nossas vidas. Não recebendo apenas, mas manifestando através de nós. A promessa que Jesus fez em Lucas 10, 19, eis que vos dou poder ou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não vai ser Covid, não vai ser falta de emprego, não vai ser falta de recursos, nada vai poder parar você. Deus quer nos levar para um novo patamar de poder e autoridade nessa terra. Mas para que isso aconteça em nossas vidas, nós precisamos ir e funcionar no reino dele. Quem vai responder a esse chamado? Se coloque de pé e, acima de tudo, se coloque diante da luz do Senhor. Permita que a luz do Senhor nesta noite ilumine você, a fim de que você possa se avaliar. Ei, não sou eu que vou te avaliar, não é o teu irmão do lado, não é o teu líder, não é o teu pastor, não é você. Permita que o Espírito Santo faça você refletir, avaliar-se à luz da palavra, se você tem vivido e funcionado no reino. Peça que o Espírito Santo te ajude a entender por que algumas questões em sua vida não mudaram ainda. Talvez porque você não esteja se posicionando e funcionando da forma correta e verdadeira da qual Deus te criou. Eu quero dizer para você, a graça e favor de Deus suficiente para te restaurar e te reposicionar no lugar que você deve funcionar no reino. Há poder em Deus para mudar qualquer situação na sua vida hoje. Mas você deve decidir. Feche os seus olhos. Faça a sua oração. Seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Não tente se esconder. Não tente maquiar. Não queira culpar os outros. Seja sincero com Deus. Se preciso for, se arrependa, peça perdão, diga-lhe a verdade e peça que Ele te ajude a funcionar. Faça com Ele uma nova aliança. Diga-lhe que você vai corresponder ao seu propósito, que você vai funcionar. Se apresente a Ele como um valente.